né? A gente então transmitiu ao vivo aqui também no Arquibancada Tricolor, ele que é o novo gerente esportivo do São Paulo. E aí tem algumas aspas para a gente trazer aqui. Uma, que eu acho que é a mais relevante, é ele falando a respeito dos salários atrasados do São Paulo e o quanto isso não pode virar uma muleta para a situação. Bora ouvir o que disse o Rafinha. Por isso que eu escolhi estar aqui, porque eu conheço todo mundo aqui. Cara. É o mesmo time, são as mesmas pessoas. A gente sabe do momento, o presidente Maciel já deixou claro isso, que inclusive hoje, meu primeiro dia, já vi todo o movimento que está sendo feito para que as coisas sejam acertadas, para que encontrem uma solução, né, para tudo que tem pendente. Mas isso, todo o problema que da forma política, de atraso de salário, a gente sabe que não pode ser uma muleta, né, para os jogadores. Não pode ser uma muleta para nenhum, porque inclusive eu fui campeão aqui no São Paulo com salário atrasado. O Rui Costa não deixou mentir. Fomos campeões da Copa do Brasil com salários atrasados. Então, isso não é uma coisa normal. O jogador não é nenhuma profissão, isso é normal. Mas a gente sabe o momento, entende o momento. Então, respeitando a todos que trabalham, todos os funcionários do São Paulo, mas isso não pode ser uma... Né, não podemos se apoiar nisso. Crise política, salário atrasado, não. A gente sabe, eu sei, conheço cada um aqui, sei que cada um pode render, que cada um pode entregar dentro do campo. Então, essa questão, a gente sabe que incomoda, sabe que existe ela, mas esse é meu papel também, tentar tirar isso e deixar aqui. Nós temos que fazer a coisa andar. As coisas andando dentro do campo, tudo melhora e a recuperação começa com vitórias, né? Com desempenho, com atitude, com postura. E isso aí pode ter certeza que isso aí vai ser meu trabalho e vai ter essa mudança de postura e de atitude, porque esse momento não vai passar amanhã, não vai acabar amanhã. A gente sabe que isso é um processo, demora. Então, nós estamos tentando tirar, eu vou tentar tirar isso, juntamente com o apoio do Rui, do presidente Maciel, para que a gente tire essa muleta, né, que não pode empatar um jogo, perder um jogo, falar, mas o clube está com problema. Não. Está com problema? Tem sim problema. Mas nós vamos tentar tirar isso para que as coisas possam, né, andar bem dentro do campo. Tá aí o Rafinha, então, falando a respeito justamente dos salários atrasados, né? E aí, Senna, queria te ouvir, mas para mim entra numa linha muito tênue entre você normalizar o que é o atraso de salário, que eu acho que ele não fez, porque ele falou, né, que o Arri Maciel ele tá trabalhando para isso, eu vou até trazer informação em relação a isso nessa live. Mas é aquela coisa, a verdade dói no futebol muitas vezes, né? E é óbvio, é claro, que até o nosso tópico aqui, e eu já quero dar a minha resposta que para mim sim, existe um discurso assim conflitante entre o que fala o técnico Hernan Crespo e assim a linguagem que é tipo adotada, né, pelo Arri Maciel e pelo Rafinha. Existe um lado conflitante ali. Acho que o Crespo é muito importante que ele fale essas coisas. Ele é o único cara que fala a real, transparente para a torcida. Agora, ele perde alguns escudos também diante do seu torcedor, que é o que a gente estava comentando aqui. Pô, quando o Crespo falava disso em novembro, era só ver os comentários aqui. Pô, do caramba, o Crespo é demais, tal, tá falando muito. Quando ele falou no jogo contra o Palmeiras, que é mais uma derrota, mais um jogo que São Paulo vai mal, mais um jogo que as coisas não fluem, e já não tem mais a figura odiada do Casares, por exemplo, para ter um fora. Hoje não tem um fora no São Paulo. Antes tinha um fora. Era fora Belmonte, era fora Casares, era fora Carlomagno. Hoje os três saíram. A partir do ponto que vai tendo essa situação, ele vai perdendo esse apoio. Só ver os comentários aqui na nossa live, por exemplo, pós-jogo contra o Palmeiras, era isso. Pô, só chora, tem que falar do campo, e o campo vai falar quando, tal. Então, esse tipo de coisa também, isso vai gerando algo, né? É o que eu acho que a figura do Rafinha vai ser importante pro vestiário, porque eu tô de acordo com o Crespo, acho que é muito bom ele falar de forma honesta, é bom ele falar de forma sincera, ele não segura a BO da diretoria, e isso é ótimo, mas ao mesmo tempo, tem algumas aspas que hoje a gente revisitando aqui, para o grupo de jogadores, aí você pode pensar, é um bando de mimada, é um bando de cara que enche o saco e tal. Ok, pensamento válido, você pode pensar da forma que você quiser, mas que para o grupo de jogadores pode pegar mal. Por exemplo, quando o pós-clássico do Corinthians ano passado, ele falou, faltam 5, faltam 9, faltam 10, falta todo mundo. Tipo assim, pô, esses caras aqui são tudo horroroso. Então, quando ele falou esse tipo de coisa, quando ele falou dos medalhões machucados, que precisava de assim, cara, jogador com saúde. Tudo que ele falou, eu concordo, assim, 100%, mas a gente tem que entender também que jogador de futebol funciona com uma outra cabeça, né? Então isso é algo importante. E acho que o Rafinha vai ser muito importante e, de certa forma, me dá uma esperança ver que tem esse equilíbrio agora no São Paulo. Um cara que fala muita verdade e um cara que fala algo que talvez a boleirada quer ouvir, blinda
ali a boleirada e vai tentar fazer o time jogar. Acho que isso é algo importante, Senna. Eu vejo que tem dois assuntos aí, tem duas coisas, né? E elas ficam numa queda de braço, parece, em algum momento. E o problema, na minha visão, e eu sempre falo isso aqui, cara, ninguém aqui é dono da verdade, cada um tem a sua visão, amigos do chat podem discordar, não tem problema nenhum. Mas eu acho que, assim, é uma queda de braço onde o time sai perdendo, o São Paulo sai perdendo. Eu não vejo um vencedor aí. Porque é o seguinte, você tem um lado que é o que o Crespo tá falando, que, cara, é uma verdade que dói, como você bem colocou. O Rogério Ceni fazia muito isso também, tinha culhão para fazer isso, tinha moral para fazer isso. A gente teve vários treinadores que eram cordeirinhos, baixavam cabeça, não falavam nada, né? Essa sinceridade ou o sincericídio, né? Muitas vezes aí pode ser o homicídio profissional do treinador, mas, cara, tem que ser dito, porque o jogador de futebol, ele é uma entidade no Brasil que é tratada como algo santificado, que você não pode contrariar. O jogador de futebol, ele pode estar jogando uma merda, pode estar uma porcaria, não entregando nada, que ele sempre vai ser o lado forte da história, ele sempre vai ter a razão. E embora muitos falem que não, claro, o jogador derruba técnico, é só não correr, né? E então você tem de um lado isso, um treinador que ele acaba sendo sincero demais e que ele tem os erros dele. Por exemplo, muito obrigado, inclusive, Raí Monteiro, pelas dicas de moda aí. Um abraço para o senhor, viu? Não te ignoro, viu, no chat. Mas, assim, a gente tem aí um treinador que ele não é top de linha. O São Paulo não tem dinheiro para trazer um treinador top de linha, né? Talvez vai trazer outro no mesmo nível do Crespo, assim como foram os últimos também, tá? Agora, o grande problema é que, assim, o Crespo, ele erra. No último jogo, ele errou pra caramba, sabe? As substituições foram... Eu até falei na transmissão, me parece que ele ligou o F, né? Então, o discurso dele não foi legal, ali de como ele leu o jogo e tudo, né? Então, você tem esse lado. Então, você tem erros e acertos do Crespo. Do outro lado, você tem um Rafinha que eu entendo que, pô, vai ajudar. Eu acho que o Muricy, ele já não estava tendo esse vínculo com o elenco, acho que não falava a mesma língua. Muricy extremamente vencedor na história do São Paulo, mas não é aquele cara que o elenco para ouvir hoje em dia. E o Rafinha não, o Rafinha é um deles, né? Então acho que vai ser positiva essa entrada do Rafinha. Mas me preocupa porque o discurso todo do Rafinha, ele já veio para a demissão do Crespo. Já tá ali colocado aqui, ó, a gente não pode usar muleta disso, tá devendo, tá, vamos resolver e tal, mas, cara, e aí? E ele tem uma certa razão também, porque o Crespo não pode ficar o tempo inteiro só usando essa muleta para falar de extra-campo, sendo que a parte do campo ele também não está conseguindo fazer tudo funcionar. Mas a minha preocupação é, será que outro treinador vai fazer? Será que outro treinador vai conseguir? Qual outro treinador que consegue fazer? Porque o Crespo, com esse mesmo elenco, ele fez no começo, quando ele chegou. O São Paulo deu uma guinada de vitórias. E aí o cenário é o mesmo do Zubeldia. Chega num ponto que o elenco fica descontente ou tem algum problema, o elenco baixa o rendimento. Aí você troca o treinador. Foi a mesma coisa com outros no passado. E vem acontecendo isso há muitos anos no São Paulo. Há muitos anos. Então, amanhã, se chegar lá, como falam, especulam, o Renato Gaúcho ou outro, sei lá, será que com o Renato Gaúcho não vai ser a mesma coisa? Começa bem, dá uma guinada, ganha alguns jogos, o São Paulo escapa de rebaixamento no Paulista, começa bem o Brasileiro, no meio da temporada, puta, aí começa a cair o rendimento, o elenco fica meio puto da vida porque o Renato Gaúcho vai jogar futebol e depois de uma derrota num clássico, que ele tá de folga. Aí ele dá entrevista porque o Renato Gaúcho... Eu tô chutando o Renato Gaúcho aqui, tá? Usando como exemplo. E o Renato Gaúcho não é um cara amiguinho demais. Ele vai falar o que tiver que falar também, se ele for o treinador um dia, né? Aí ele vai lá e dá uma cornetada em algum jogador. O jogador vai ficar magoado, vai reclamar com o empresário vai soltar na rede social, o torcedor vai abraçar a ideia do empresário, fora treinador de novo. E a gente fica nisso, cara. O que mudou nos últimos anos?
o Arquibancada vai para o 18º ano. Em todos esses anos, tirando quando a gente criou a Arquibancada, que foi no Tri brasileiro, no Tri Hexa, em 2008, do ano seguinte para cá foi igual. Foi igual com o Muricy, foi igual com todos os treinadores. Ou seja, pé frio é você, né, querendo ou não. Não, porque a gente criou quando o São Paulo foi campeão, né? Quando o São Paulo foi campeão depois que a gente criou, né? Perfeito. Mas assim, eu fico muito preocupado, cara, porque o São Paulo não sai vencedor dessa queda de braço aí. Os dois têm razão. O Rafinha no discurso dele, com essa parte de beleza, cara, tá bom, a gente tá com problemas aqui, mas você tem que fazer o seu dentro de campo. Vamos conversar, vamos tentar resolver isso daqui, do que demitir mais um e resolver e ficar com esse problema. E o Crespo também tem razão, que não pode normalizar isso daqui de um monte de problema, e a gente não pode ignorar que, porra, teve um monte de BO pro Crespo, como teve pro Zubeldia, como teve pro Carpini e outros. E a gente vai repetir de novo? Eu tô ficando meio cansado de ver essa história repetida todo ano, Gabriel. Tudo igual, né?